vou orar pelo pastor antes dele trazer a palavra. Deus, obrigado pela presença do seu filho, pela presença do pastor Paulo. Abençoa ele nesta manhã, que não seja as palavras dele, mas que seja a tua palavra, Senhor, através dele, chegando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo possa estar trazendo todo o entendimento e que nós possamos estar aprendendo cada vez mais sobre o teu reino e glorificando o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro e agradeço pela vida do pastor, em nome de Jesus. Amém. Alô, aí. Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha, eu não joguei praga nos pastores não, viu? Eles foram para a praia para fazer o retiro de oração, né? Então, se tivesse sol, eles não estariam em oração, né? Então, por isso veio a chuva de bênçãos, para que eles pudessem estar em espírito de oração e pudessem interceder por nós, né? Para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã cultuando ao Senhor, né? O irmão Edson já compartilhou, sou pastor, atuo no Ministério Pastoral da Igreja Holiness de São Bernardo do Campo, uma igreja filha da Igreja do Bosque. É uma igreja que a gente tem muitas parcerias e a gente recebe muitas bênçãos por meio da Igreja do Bosque, e atuo também na Igreja Holiness de Osasco. Então, atualmente eu tenho pastoreado essas duas igrejas. Tem sido bênção demais trabalhar nessas duas igrejas, e a gente vê que a Igreja de São Bernardo, eu conheço muito pouco da Igreja do Bosque, né? Mas alguns irmãos compartilham comigo que a Igreja de São Bernardo tem um pouquinho do DNA da Igreja do Bosque. Afinal, é uma mãe que gerou uma filha, e a gente herda, claro, essas características abençoadas da Igreja do Bosque, né? Que a gente continue com essa parceria por muitos anos, né? Glória a Deus por essa parceria. E queridos, é uma alegria estar com vocês. Eu conheci alguns dos irmãos já por causa dos concílios, né? Por causa de algumas reuniões que a gente faz em conjunto, mas é uma alegria conhecê-los pessoalmente, ainda que não esteja toda a igreja aqui, mas é uma alegria estar na companhia de vocês, né? E claro, a pastora Noemi já serviu bastante lá na igreja de São Bernardo, e a gente tem uma parceria aí de longos anos, né? Queridos, quero compartilhar uma palavra que Deus confirmou no meu coração nessa semana. É uma palavra sobre oração. Eis um grande desafio da nossa época, nós nos dedicarmos à oração. É um desafio para todas as épocas, não só para a nossa época de hoje. Mas a gente percebe que tem alguns desafios muito peculiares dessa prática da oração, né? Quando a gente se dispõe a orar, sempre acontece alguma coisa, não é verdade? A gente fala assim, vou começar uma campanha de jejum e oração, e todas as manhãs, às 5 horas da manhã, eu vou acordar cedo e vou fazer a minha oração antes de ir para o trabalho. E aí, de repente, o despertador não toca. Acontece de, na noite anterior, você dormir mais tarde por causa de algum imprevisto, e aí acorda às 5 da manhã, mas acorda se arrastando, aí você fala assim, puxa, meia hora que eu poderia dedicar à oração, eu preciso descansar um pouquinho mais, porque o meu dia vai ser bem puxado, e aí a gente acaba fazendo algumas trocas aí, algumas barganhas, né, para que a gente possa vencer no nosso dia, mas a gente esquece de algumas coisas que são essenciais em relação à oração, né? E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma oração muito específica feita na Palavra de Deus, que talvez vocês já tenham ouvido falar inúmeras vezes sobre essa oração, mas eu quero chamar a atenção para uma perspectiva diferente nessa manhã. Talvez vocês já ouviram falar da oração de Jabes.
Tem lá um livro do Bruce Wilkinson, né, que é a oração de Jabes. Essa oração está registrada lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E essa oração, ela tem uma coisa muito, muito interessante, porque ela está registrada no meio de uma genealogia. E quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente estava compartilhando aqui com o irmão Sérgio, né, agora há pouco, né, desse fogo, dessa paixão pela leitura da palavra. Não pula nada não, irmão, não pula nada, porque às vezes um versículo que a gente pula, a gente perde uma riqueza muito grande. E esses 2 versículos aqui estão no meio de uma genealogia. A gente tem uma tendência muito grande de chegar na genealogia e... Ninguém está vendo, né? Pula. Por quê? Poxa, imagina essa genealogia ainda de Crônicas, que são 7 capítulos só de não sei quem que gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e a gente tem a tendência de pular. Só que ao pular a gente vai perder algumas bênçãos, né? Então, lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, né, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, nós vemos aqui uma perspectiva muito importante da oração. Aqui diz, no final do versículo 10, que Deus atendeu ao pedido de Jabes. Ou seja, tem alguma coisa aí nessa oração. Tem algum segredo nessa oração que a gente olha para esses versículos e fala assim: puxa, Deus atendeu a essa oração, então como que eu devo orar para que a minha oração seja atendida? A gente vai ver que essa oração de Jabes tem uma forte conexão com a oração do Pai Nosso. Daqui a pouco a gente chega lá. Jesus ensinou uma oração também. Uma oração que, se a gente fizer, muito provavelmente vai ser uma oração respondida. Já que o próprio Jesus ensinou a gente como a gente tem que orar. Não é verdade? Mas vamos lá. Você já teve as suas orações respondidas? É uma grande alegria quando as orações são respondidas, né? Quando o nosso pedido é atendido, o nosso coração exulta de alegria, a gente fica muito feliz. E o nosso desejo é que todas as nossas orações sejam atendidas. Coitado de Deus, se todas as nossas orações fossem atendidas do jeito que a gente pede, na forma que a gente quer. E por isso que Deus tem um filtro ali, né? Que Ele vai falando assim: não, isso daqui vai, isso daqui não. Senão o mundo viraria um caos, né? A gente vê isso naquele filme, né? Todo Poderoso. É uma sátira exatamente desse ponto, né? Já pensou se Deus atendesse todas as nossas orações? Como seria complicado? O mundo viraria um caos, porque nós somos egoístas e a gente precisa reconhecer isso. A gente procura os nossos próprios interesses. E a gente ora para parar de chover porque eu tenho interesse na estiagem. Mas a gente não pensa que no todo, né, a chuva vem por causa de algum motivo. Deus está pensando na plantação, Deus está pensando na irrigação, né, Deus está pensando no todo. E a gente pensa no nosso próprio interesse, né? Mas olha só que interessante. Esses 2 versículos vão falar de um homem muito especial. E o que esse homem tem de tão especial para que o nome dele seja digno de registro e para que seja digno de uma pausa durante a genealogia? Imagina só o escriba, né, aquele amanuense, né, aquele cara que estava copiando a Bíblia, aí ele estava lá copiando a genealogia, escrevendo a genealogia, e de repente ele fala assim: peraí, tem um Jabes, e esse cara aqui não é um cara comum não, esse cara tem algo especial, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, 2 versículos dedicados a esse cara. E a gente não tem em nenhum outro lugar da Bíblia mais histórias sobre o Jabes.
A única coisa que a gente sabe sobre ele está aqui, né? Mas a gente tem algumas informações importantes aqui. Primeiro diz que ele foi o mais respeitado de sua família. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Ou seja, Jabes ganhou uma certa proeminência devido a alguns fatos. Eu imagino que por causa da sua oração que foi atendida. Não é a oração de todo mundo que é atendida, mas a oração desse homem foi atendida. E ele testemunhava: gente, eu orei para Deus e olha só, a minha oração foi atendida. Com isso ele ganhou um certo respeito ali dentro da sua família. Outra informação que a gente tem aqui dentro desse texto: sua mãe deu esse nome dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então esse é o significado do nome de Jabes. Imagina você, na escola, você recebe esse nome, meio esquisito, né? Com muitas dores dei à luz. E aí a pessoa olha para você: e aí, com muitas dores dei à luz? Bom dia, com muitas dores dei à luz. Imagina só a maldição que está sobre esse nome. O parto geralmente já é doloroso para uma mãe. Mas para a mãe ter colocado o nome do filho com muitas dores dei à luz, significa que esse parto foi um parto anormal. Ou o coitadinho tinha uma cabeça muito grande, não sabemos, né, o que aconteceu aqui, né? Talvez alguma intercorrência durante o período do parto, a gente não sabe, não tem essas informações, mas nós sabemos que esse nome foi dado a Jabes como uma maldição. E você carregar esse fardo durante a sua vida não é um fardo tão leve de ser carregado, não. Talvez a sua mãe, né, alguns especialistas até dizem que durante o parto a mãe quase passa dessa para uma melhor, né? O parto é um momento de muita fragilidade da mulher. E naquele momento do parto, a mulher já está quase desfalecendo ali, né? Quase morrendo. Agora você imagina nessa situação específica aqui com Jabes. A mãe deve ter sofrido muito. E ele carregou esse peso de ter feito a mãe sofrer no próprio nome. Por anos e anos, ele carrega esse fardo de ter feito a sua mãe sofrer muito durante o seu nascimento. Tomara que durante a vida ele não tenha feito sofrer. No parto, fez. Queridos, imagina o bullying do Jabes na escola. Esse cara deve ter sofrido bastante por carregar esse peso, carregar esse fardo. E o nome, como a gente sabe, o nome ele traz para a gente uma identidade. Ele revela para a gente uma identidade. O meu nome não é simplesmente Paulo por ser Paulo, mas Deus quis que fosse Paulo, colocou no coração da minha mãe esse nome, porque esse nome revela a minha identidade. E as pessoas que vêm conversar comigo, elas vêm e me chamam pelo nome. Não é assim? Eu olho para a pastora Noemi, eu chamo ela pastora Noemi, né? Então, embora a pastora não seja a identidade dela, né? Mas Noemi é a identidade dela. E ela vai carregar esse nome como se fosse a identidade dela, para o resto da sua vida. E Jabes carregou esse nome que não era um nome muito agradável, né? Mas a gente vê como Deus é especialista em operar reviravoltas. Deus é especialista em transformar aquilo que é maldição em bênção. Porque um nome que era para ser maldito, de repente faz com que aquele nome seja o mais respeitado de todos da família. Aquele que era para ser o excluído, aquele que era para carregar um fardo pesado, de repente se torna o mais respeitado de toda a família. Vejam só que a vontade de Deus não é que a gente sofra, que a gente carregue maldição. A vontade de Deus é que a gente experimente a bênção. A vontade de Deus é que a gente viva feliz.
com a nossa identidade confirmada, né, de nós, dentro de cada um de nós, e que a gente experimente os planos dele, que são planos de bênção, sempre. Mas vamos lá, vamos nos atentar aqui à oração que Jabes fez. No versículo 10 diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Naquela época existiam muitos deuses, mas Jabes orou ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ele buscou ao Deus Yahvé, Jeová, entenda como quiser aí, mas o nosso Deus, o Deus de Israel. E ele disse o seguinte: abençoa-me. E vamos fazer aqui uma pausa, né? Vamos tratar tópico a tópico dessa oração. Em primeiro lugar, Jabes orou pedindo bênção. E sabe, queridos, a gente está vivendo um tempo onde a gente tem um certo preconceito de orar por bênção. Tá certo que muitas pessoas entendem que a bênção está ligada apenas à bênção material, e por isso existe até um culto à pobreza. As pessoas até acreditam que ser pobre é uma coisa muito boa, né? E aí, por causa de alguns grandes homens de Deus que fizeram voto de pobreza e ouviram a voz de Deus e fizeram isso dignamente, né? Não estou retirando a bênção desses homens, né? Mas por serem grandes homens de Deus, por ganharem o respeito, notoriedade, por abrirem mão dos seus bens e fazerem isso, muita gente também quer fazer isso. Até a gente vê lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles doam os seus bens lá, né, e colocam lá uma parte do valor aos pés dos apóstolos. Diz ali que eles estavam com o coração um pouquinho antes do capítulo 5, né, no capítulo 4, no finalzinho, a gente vê que Barnabé fez a mesma coisa e ganhou grande notoriedade. Então Ananias e Safira, eles estavam preocupados, era com a notoriedade que eles iam ganhar, abrindo mão dos seus bens. E sabe, às vezes a pessoa tem orgulho de ofertar, né? Tem orgulho em dizimar, tem orgulho em fazer alguma coisa para o Senhor, porque ganha notoriedade. Então, por causa desse contexto todo, a gente criou um certo preconceito e a gente costuma não orar por bênçãos sobre as nossas vidas mesmo. A gente não costuma pedir a bênção de Deus sobre nós. E eu quero trazer aqui uma outra perspectiva de bênção, tá? A bênção, ela tem um aspecto de prosperidade, é verdade. A gente vê, por exemplo, a bênção que estava sobre a vida de Abraão. Abraão foi um homem extremamente abençoado. Tudo que ele fazia era abençoado, era próspero. José, um outro homem extremamente próspero. Tudo que ele fazia era abençoado. Então, o que significa bênção na perspectiva bíblica? A bênção nada mais é do que uma palavra bendita, né? Então, ser abençoado é você, então, prosperar em todas as coisas que você faz. Obter sucesso em todas as coisas que você faz, mediante a palavra que você profere sobre aquelas coisas. Então você olha para uma coisa e diz assim, isso vai acontecer assim, assim, assado. E quando acontece, você está sendo abençoado, né? Isso significa bênção. Em segunda perspectiva da palavra bênção, é fazer parte do projeto de Deus. A gente olha na Bíblia e a gente vê que esses grandes homens de Deus, eles foram prósperos financeiramente, foram prósperos nos negócios, mas a grande bênção que eles tinham era de fazer parte do plano redentivo de Deus. Deus escolheu esses homens, estou falando aqui homens, mas entende-se mulheres também, porque a gente tem aqui o exemplo de homens, né? Mas esses grandes homens Deus escolheu para que fossem homens usados para cumprir o plano de Deus na história da humanidade. Então a bênção tem a ver com prosperidade, mas tem a ver também com cumprir o plano redentivo de Deus na história da humanidade. E de alguma forma nós seremos abençoados quando nós cumprirmos esse plano de Deus
para cada um de nós. Amém? Mais um ponto sobre a questão da genealogia. Se você olhar, especialmente essa genealogia aí de 7 capítulos de Crônicas, a gente vai ver que homem gera homem, né? As mulheres aqui, coitadas, não valiam uma pipoca seca naquela época, né? E, gente, a mulher era era um produto do homem, né? Então, a mulher, ela era uma propriedade do homem naquela época. Mas a gente vê o porquê disso. Né? Deus, ele tem a intenção de revelar a identidade dos seus filhos por meio do pai. Então o pai, ele revela a identidade do filho, ele firma a identidade do filho. E por isso que o pai gera filho, homem. Porque a genealogia ia continuando através do filho homem. E ali o pai ia reafirmando a identidade, colocando o nome do filho, e aquele filho ia gerar outros filhos, né, e reafirmando aquela identidade. Por isso, tá? Não é um preconceito, a Bíblia é machista. Não, não é isso. É que naquela época, então a gente tem esse entendimento. Mas vamos lá. Primeiro lugar, então, primeiro ponto aqui da oração de Jabes, uma oração que Deus atende, é pedir para que Deus nos abençoe. E, gente, não é errado orar por si, para que o Senhor te abençoe. Não é errado orar para que Deus te abençoe de todas as formas possíveis aí, para que você seja próspero em tudo que você fizer. O segundo tópico da oração diz: aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. E, queridos, essa oração é uma oração muito perigosa. Muito, muito perigosa. E às vezes a gente faz essa oração também, né? Senhor, eu quero um emprego novo. Senhor, eu quero comprar aquele apartamento, eu quero comprar aquela terra, eu quero fazer que os meus negócios se expandam. Mas essa oração é muito perigosa. E eu vou dizer o porquê que essa oração é perigosa. Quando você está pedindo para aumentar as terras, você está pedindo mais trabalho. Está pedindo mais trabalho. Ou seja, te prepara. Te prepara porque Deus vai mandar mais trabalho. Se você está pedindo, né, prosperidade financeira especificamente, te prepara, porque o Senhor vai te mandar mais trabalho. E aí você precisa estar atento também. Porque muita gente fala assim: Deus, me prospera, manda dinheiro para mim. E aí Deus manda o trabalho e aí você fica lá: oh Deus, eu pedi dinheiro, não pedi mais trabalho. A gente precisa entender que Deus, ele é um Deus de processos. É um Deus que vai te dar ali as ferramentas para que você conquiste aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo. Aumenta as minhas terras é uma oração muito perigosa, gente. Mas Jabes fez com convicção e diz que a oração dele foi atendida. Olha só que interessante. Então ele recebeu mais trabalho. Recebeu mais trabalho. Naquela época também tem um ponto interessante. Naquela época os escravos, os funcionários, eles deveriam servir ao Deus do seu Senhor. Então, quando Jabes estava falando assim: Senhor, aumenta as minhas terras, logo ele ia precisar de mais funcionários. Concorda comigo? Logo, ele ia precisar de mais pessoas ali, mais escravos, mais pessoas que o ajudassem a cuidar daquela terra. Logo, ele estava orando para que a igreja aumentasse. Logo, ele estava orando para que mais pessoas servissem ao Deus de Israel. Se mais pessoas estivessem debaixo dos cuidados dele, mais pessoas estariam servindo a Deus. Cuidado com a oração. Porque quando nós pedimos que o Senhor, algumas versões diz, alargue as minhas fronteiras, né? Aumenta as minhas terras, tem uma versão que diz, alargue as minhas fronteiras. A revista e atualizada diz isso, né? Alargue as minhas fronteiras. Então a gente está pedindo para que o nosso guarda-chuva de influência aumente. É isso, né? Alargue as fronteiras, na revista e atualizada.
Então, a gente está pedindo mais influência. A gente está pedindo que o Senhor nos dê mais oportunidades de cuidar de mais pessoas. Mais pessoas sendo discipuladas. Mais pessoas sendo acompanhadas. Mais pessoas alcançadas. Por isso que é uma oração perigosa, gente. Mas é uma oração que Deus atende. Então toma cuidado. Se pedir, Ele vai atender. Terceiro ponto desta oração. Que esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. A tua mão esteja comigo. Quando eu leio essa passagem, eu lembro de Moisés. Que fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. E sabe, quando a gente ora assim, Deus, que seja comigo a tua mão, a gente está pedindo direção. Em tempos difíceis, os quais a gente está vivendo, a gente precisa de direção. A gente precisa da mão de Deus, sabe, pegando na nossa mão assim, falando, filhinho, vem por aqui. E quando a gente quer ir por outro caminho, Deus dá aquela puxadinha assim, dá aquele tapinha no bumbum, dizendo, vai filho, aqui ó, por aqui. A gente precisa disso. Uma vez eu estava indo para Olímpia, lá nos Termas dos Laranjais, né? Muito bom lá, muito gostoso. Mas a primeira vez que eu estava indo, fui para uma estrada que a estrada não era uma estrada muito conhecida, né? E faltava sinalização. Depois de rodar por, sei lá, 20 minutos, meia hora, eu estava sem o GPS, não vi uma placa sinalizando assim, Olímpia para cá e tal, né? E eu comecei a ficar preocupado, porque eu estava numa estrada desconhecida, sem sinalização. Sabe quando dá aquele gelo assim dentro da gente, né? E a gente fica, será que eu estou no caminho certo? E a gente começa a se perguntar, né? Será que eu estou no caminho certo? Só que homem é muito orgulhoso, né? Homem não para perguntar, né? Então, homem não, se parar para perguntar, é a mulher que pergunta, né? O homem é muito orgulhoso, ele nunca vai parar para perguntar se está indo no caminho certo. Ainda mais com os GPS de hoje em dia, né? Se fosse ainda naquele guia 4 rodas, né? Aquela coisa antiga, aí o pessoal até iria parar para pedir ajuda para ver no mapa, né? Mas, hoje em dia, o homem não para perguntar. Mas naquele dia eu fiquei com um gelo tão grande dentro de mim, que eu falei assim, eu acho que eu vou parar para perguntar. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, será que a gente está no caminho certo? A gente está um tempão rodando aqui e não vê uma sinalização de que nós estamos no caminho certo. Começa a bater a preocupação, sabe? A gente começa a ficar angustiado, ansioso. Aí ela falou assim, mas você não viu o caminho antes? Falei, vi, mas está faltando sinalização, a gente está aqui há um tempão. E ela falou, fica tranquilo. Se você achar que deve, então para no posto Ipiranga e pergunta, né? Para no próximo posto aí e pergunta. Falei, tá bom. Fui tranquilamente ali, seguindo viagem, diminuí a velocidade, né, para poder ficar atento às sinalizações. De repente, eu vi uma placa. Olímpia, 6 quilômetros. Falei, uau, estou no caminho certo. Quando a gente vê a placa dizendo, estou no caminho certo, sabe, a gente dá um alívio, não dá? A gente tira aquele fardo pesado dos nossos ombros, assim, e diz, puxa, eu estou no caminho certo. Queridos, na nossa vida cristã é igualzinho, na nossa vida do dia a dia é assim também. Às vezes a gente anda quilômetros, sem saber se está no caminho certo. Mas quando a gente vê uma sinalização, uma placa dizendo assim, continua firme, meu filho, você está indo no caminho certo. Dá aquele alívio. Deus está colocando algumas placas para a gente, no nosso caminho, dizendo assim,
olha, vem por aqui, vai por esse caminho aqui, ó, que aí você vai pelo caminho certo. Às vezes a gente quer, sabe, desobedecer, o Waze está mandando para cá e a gente desobedece, né? E aí a gente está com os burros na água lá na frente, né? E com chuva assim, geralmente dá mesmo, né? Geralmente tem algum ponto de alagamento e aí pronto. Então é melhor a gente obedecer. Quando a gente está orando, que esteja comigo a tua mão, nós estamos pedindo, Senhor, mostra o teu caminho. Dá um sinal, coloca uma placa na nossa frente dizendo você está no caminho certo. Ou você está no caminho errado, volta, faz o retorno. Mas a gente precisa dessa direção, queridos. Nós precisamos dessa direção e a gente precisa clamar todos os dias para que a mão de Deus nos direcione. Amém? Então fala para a pessoa do lado assim, não deixa ela dormir não. Fala assim, clama aí para que a mão de Deus seja contigo, viu? Peça para que a mão de Deus seja contigo. Quem está online também, fala para quem está assistindo junto aí, né? Se estiver sozinho, manda mensagem no WhatsApp. Ora aí, pedindo para que a mão de Deus seja contigo. Vamos lá. Quarto ponto aqui da oração de Jabes. Guardando-me de males. Que seja comigo a tua mão, guardando-me de males. Quando eu leio esse texto, eu lembro da oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo mal. Jesus nos ensinou a orar para que o Senhor nos livre de todo o mal. Muito provavelmente Jesus leu a oração de Jabes. Foi influenciado pela oração de Jabes e lá na frente ele diz assim, essa oração que Deus atende, que o Senhor nos livre dos males. Agora nós temos dois tipos de males. Nós temos o mal que habita dentro de nós. Esse mal é complicado. Esse mal aí, olha, vou te falar uma coisa, é muito sério. Porque esse mal fica nos inclinando a fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Esse mal que habita dentro de nós, essa vontade pecaminosa, esse desejo da carne, essa consciência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vai fazendo com que a gente tome algumas decisões que vão contra a vontade de Deus. E a gente ora, Senhor, que seja comigo a tua mão, mas tem um mal dentro de nós que, vou falar uma coisa para vocês, é difícil, é muito complicado. Mas a gente precisa orar para que o Senhor nos livre desse mal que está dentro do meu coração, dentro de mim, que fica incitando você a fazer coisas que vão contra a natureza de Deus. Existe um outro mal que a gente precisa também orar. O mal externo, o mal que a gente vê aí ao nosso redor. Infelizmente a gente vive numa sociedade perigosa. A gente vive a gente habita aqui num grande centro e esse grande centro tem os perigos de um grande centro. Infelizmente a gente tem que entrar correndo dentro de casa, acender todas as luzes, ver se já não tem alguém que entrou antes de você. É assim, infelizmente. E a gente precisa orar para que o Senhor nos livre desses males também externos. Então nós precisamos orar para que o Senhor nos livre do próprio mal que habita dentro dos nossos corações, mas que o Senhor também nos livre desse mal que está ao redor de nós. Que o Senhor nos livre de qualquer violência, de assaltos, de tudo mais que a gente pode experimentar aí, né? De acidentes de trânsito. Né? Infelizmente bateram no meu carro esses dias aí, e aí a gente fica, na hora que eu bateu no carro, foi numa rua super parada, assim, que veio uma Kombi do nada e deu na lateral do carro, né? O cara não tinha nem como dizer que não estava errado, né? Aí ele só desceu do carro, já desceu pedindo perdão, né? E eu desci do carro falando assim, Deus me dá paciência.
Senhor, eu sou pastor, não posso esganar o cara aqui. Olha o mal que habita dentro de nós. Né? E já tem um mês que o carro está lá na oficina e está lá parado. Né? Enfim, mas a gente precisa orar para que o Senhor nos livre até disso, sabe? E quando acontecer esse tipo de situação, que a gente dê glória a Deus. Puxa, aí complicou, né? Como que você vai dar glória a Deus numa situação dessa? Gente, eu desci do carro querendo esganar o velhinho. Né? Eu vi que era um senhor, e aí eu desci assim, falei, já, sabe quando a gente tufa o peito assim, fala, agora eu vou para cima. Se ele falar qualquer coisa, eu vou perder a bênção. Né? E fui assim, firme, e ele falou, ai, me perdoa, me perdoa. E eu falei, tá bom, tá perdoado, meu irmão. Acontece. Sabe, o fato dele vir assim com o coração amolecido, eu não tinha como, sabe? Eu falei, tá perdoado. Vamos ver como é que a gente pode resolver agora, né? Já que aconteceu, né? Como que a gente pode resolver? Eu tenho seguro. Eu falei, amém. Graças a Deus que o senhor tem seguro. Vamos ligar já para o seguro. Né? E aí, na mesma hora, a gente já foi resolvendo as coisas. Mas tem um detalhezinho, né? É que eu troquei de carro recentemente. E eu fiquei um mês só com esse carro. Né? Então, aí veio a batida. Né? Infelizmente, já estou mais tempo sem carro do que com o carro que eu comprei novo. Por isso que a gente fica, sabe? Mas a gente precisa orar para que o Senhor nos livre desses males. E tem um versículo de Salmos que diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela, né? Sabe, a gente precisa ter no nosso coração essa certeza, essa convicção de que, embora aconteçam coisas que a gente considera ruim, essas coisas de alguma forma vão cooperar para o nosso bem. E que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente encara como uma situação ruim, mas de alguma forma foi bênção. Estou tentando descobrir ainda. Tomara que eu descubra logo, né? Para acalmar o coração. Enfim, último ponto aqui, o último tópico da oração de Jabes. Livrando-me de dores. Então ele ora para que o Senhor o guarde de males, guarde dos males interiores, dos males exteriores, e livre das dores. E gente, como a gente está vivendo uma fase de dores, né? Rapaz, o pessoal está muito doente. Quarta-feira agora nós tivemos reunião da diretoria da igreja de São Bernardo. E aí falei assim, gente, eu vou orar aqui pelos enfermos do nosso grupo, da diretoria. E gente, eu passei em torno de 20 minutos orando. Só tinha eu e mais um que não estava com dor naquele momento. De um cenário aí de 13 pessoas que estavam presentes, 2 estavam sem nada ali naquele momento. E olha que se a gente procurar, acha, né? Se a gente for, né, bem a fundo, estou com uma dorzinha nas costas, né? Eu tenho, né, algumas coisas que eu preciso orar, né? Mas naquele momento eu estava sem dor, falei, não, o pessoal está pior do que eu, vamos orar por eles, né? Mas, gente, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê saúde. É impressionante como a gente tem visto pessoas doentes. Muitas pessoas doentes ao nosso redor. E, gente, não só doenças físicas, doenças emocionais, doenças da alma, sabe? A gente tem visto um surto de depressão, de ansiedade, pessoas que estão chorando, clamando, pedindo socorro. E a gente precisa orar por essas pessoas. E a gente precisa orar por nós mesmos, para que a gente também não venha a cair. Além de orar, é claro, a gente precisa cuidar também da nossa saúde. Faz parte. Né? Então, fazer uma caminhadinha aí já ajuda. Fazer academia, né? Isso é a nossa parte. Mas a gente conhece tanta gente que faz academia, que
faz isso, faz aquilo, que se cuida com alimentação e tal, e de repente aparece com um câncer. Você fala, meu Deus, se fulano está assim, imagina eu que sou mais estragado. Então a gente precisa orar, porque a gente depende da proteção de Deus também para esse fator da saúde. E queridos, o que eu fico aqui vislumbrado, né? Eu fico feliz de ver que o Senhor atendeu a oração de Jabes. E o Senhor atende a nossa oração também. E eu vou compartilhar algo que eu faço todos os dias, irmãos. Todos os dias com essa oração. Essa oração, ela virou um roteiro para mim. Todos os dias eu oro com a minha esposa pela manhã e pela noite. Confesso para vocês que a leitura da palavra eu deixo a desejar em muitos dias. Tem muitos dias que eu não faço a leitura da palavra. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. É a oração. E mesmo quando a gente está viajando, eu e a minha esposa, a gente dá um jeito de se falar e de orar juntos. Hoje em dia está muito fácil. Tem ligação, tem WhatsApp, tem um monte de ferramenta. Mas a gente encontrou nessa oração aqui um roteiro para as nossas orações diárias. Todos os dias pela manhã, eu coloco a mão sobre a cabeça da minha esposa e digo para ela assim, que o Senhor te abençoe, alargue as suas fronteiras, que seja contigo a mão dele, te livrando dos males, te guardando dos males e te livrando de todas as dores. Em nome de Jesus. E aí, ela coloca a mão sobre a minha cabeça e diz que o Senhor te abençoe, e alargue suas fronteiras, que seja contigo a mão dele, te livrando dos males, guardando das dores. Sabe, queridos, essa oração, não é que ela virou um mantra, uma reza, não é isso. Ela virou um roteiro para que a gente orasse todos os dias. E, queridos, eu posso atestar com toda a certeza, com toda a convicção, de que o Senhor responde essa oração que nós temos feito nas nossas vidas. O Senhor responde. Poderia contar aqui inúmeros testemunhos disso. Mas só o fato de eu estar aqui sem dor nenhuma, já é uma das respostas de oração. Mas eu tenho orado para que o Senhor aumente as minhas terras, né? Alargue as minhas fronteiras. E eita oração perigosa! Que o Senhor, no ano passado, já deu à igreja de Osasco junto com São Bernardo. Está aumentando, Deus, eu estou pedindo mais trabalho, Deus está dando mais trabalho. Sabe? Deus tem respondido essa oração e eu tenho certeza que Ele vai responder essa oração, se você fizer de todo o coração. E eu quero fazer aqui algo bem prático. Em 2 minutinhos a gente consegue fazer. Se você está com seu cônjuge aí, com seu namorado, namorada, ora por essa pessoa. Se você não tiver, escolhe alguém para orar. Essa oração, coloca a mão sobre a cabeça dessa pessoa e faz essa oração. Pode ser? Vamos fazer isso de forma prática? Vamos lá? Gente, pode bagunçar aqui as cadeiras, não tem problema não. Fica de pé aí, ó. Anda aí. Coloca a mão sobre a cabeça da pessoa. E diz que o Senhor te abençoe. E alargue aumenta as suas terras, né? Que seja contigo a mão dele, guardando de males, livrando de dores. Em nome de Jesus. Amém. Agora inverte. Agora inverte. A outra pessoa agora faz. Coloca a mão na cabeça aí, com fé, e ora. Senhor, abençoa fulano, fulana. Aumenta as terras dele, dela. Que a tua mão esteja com ele, com ela. Guarda de todos os males. Livra de todas as dores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Agora um desafio maior ainda. Não é cônjuge, não é... Ora por alguém que Deus colocar no seu coração. Pode ser? Vamos lá? Então, pode rodar aí, escolha alguém aí e faça essa oração. Pode escolher alguém a mais para aleatório, né? Ela já orou por você? Já? Então, agora é outra pessoa. É. Isso, maravilha. Bênção demais. Agora inverte, né? Orou por uma pessoa, agora inverte. Deixa a outra pessoa orar por você. Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. Amém. E vamos juntos orar ao Senhor, né? Pai Celestial, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, a Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações e nos desafia a orar, a buscar a tua presença, a orar com intensidade. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor continue nos ensinando a orar como nós devemos, que o Senhor continue nos fortalecendo para que a gente consiga ter essa prática de oração de forma corriqueira, que essa rotina, ó Deus, faça a diferença nas nossas vidas, que o Senhor atenda o clamor do seu povo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame das suas bênçãos sobre nós, tanto bênçãos de prosperidade financeira, tanto bênçãos de sucesso na carreira profissional, quanto nos relacionamentos, quanto nas emoções, que em todas as áreas nós possamos experimentar a bênção do Senhor nos alcançando. Senhor, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que o Senhor aumente as nossas terras, que o Senhor aumente o guarda-chuva de influência de cada um aqui. Ó Deus, que o Senhor aumente a prosperidade de cada um, para que, ó Deus, eles entendam também que o Senhor tem dado recursos para abençoar outros, para que outros também possam servir ao Senhor, possam adorar ao Senhor, Pai. Ó Deus, nós oramos para que a Tua mão seja conosco, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor continue, Deus, nos colocando no caminho certo, na trilha que o Senhor quer que a gente percorra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a identificar esse caminho que já é abençoado pelo Senhor, Pai. Ajuda-nos, Deus, a ter paciência, a sermos ensináveis, para que o Senhor, ao falar aos nossos corações, a gente esteja disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem falado, Pai. Que o Senhor também nos guarde de todos os males. Senhor, guarde de todo o mal que habita dentro de nós. Guarde, ó Deus, das más intenções do nosso coração, do nosso egoísmo. Guarde-nos de nós mesmos, ó Deus. Senhor, que esse mal que habita dentro de nós seja arrancado de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, viver mais cheios, mais plenos da Tua palavra, mais cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, nos guarda também dos males externos. Nos guarda, Senhor, da violência que nos cerca, daqueles males que a gente não tem como prever, mas, ó Deus, que o Senhor preveja, que o Senhor nos revista com o poder do alto, que o Senhor nos proteja, ó Deus. Senhor, que o Senhor nos livre de todas as dores, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que a nossa saúde esteja em dia, para que a nossa saúde seja guardada. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ensine a ter uma saúde legal, mas também que o Senhor nos guarde de toda enfermidade, Senhor.
nos guarde das setas malignas, nos guarde, ó Deus, de enfermidades emocionais, nos guarde, Senhor, de enfermidades físicas, nos guarde, ó Deus, de situações que vão comprometer a nossa saúde, que o Senhor nos dê essa sabedoria que precisamos para evitar esses males na área da saúde. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, para que com saúde plena nós possamos servir melhor ao Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue falando conosco. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, queridos. Podeis se assentar, irmão Edson.